Fala galera, eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa o gostei para dar uma força pra gente, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Vamos continuar a temporada de resultados do quarto trimestre de 2021 com a Cielo. A Cielo é uma companhia que possuía margens altíssimas e domínio do mercado devido ao grande market share. Entretanto, a empresa viu aparecer diversos concorrentes, o que a obrigou a precisar reduzir as suas margens de lucro e também viu seu volume de transações cair, bem como o número de clientes. O resultado do quarto trimestre de 2021, assim como de todo o ano passado, foi melhor que o de 2020, mas ao meu ver ainda muito ruim, em linha com o aumento de competidores no segmento. Em 2020, podemos caracterizar como um resultado não recorrente e a empresa se baseou somente nesses números para efeito de comparação. Se analisarmos o quarto trimestre de 2019, houve sim uma boa melhora, mas observando todo o ano de 2019 contra o de 2021, a empresa ainda está muito aquém de atingir o patamar anterior. E olha que em 2019 a companhia já estava com números financeiros bastante afetados. Em 2019, a Cielo apresentou 1,8 bi de EBITDA e 1,5 bi de lucro líquido. Em 2020, caiu para 1 bi de EBITDA e somente 500 milhões de lucro. Em 2021, uma leve recuperação, atingindo 1,6 bi de EBITDA e quase 1 bilhão de lucro líquido. A empresa também voltou a ter mais caixa que dívida em 2021 quando comparamos a 2020. Mas tem um ponto de atenção e que aí vamos discutir mais adiante. Um fator bastante interessante é a questão do investimento da Cielo em fundos de investimento de direitos creditórios para micro e pequenas empresas. Os FDICs são mecanismos criados onde os investidores assumem dívidas dos credores em troca de uma remuneração futura superior a um benchmarking específico. A Cielo tem investido em FDICs de maneira a apoiar empresas durante o período de crise econômica e sanitária no Brasil, mas também com o propósito de manter o nível de consumo de serviços e produtos que afetam a própria Cielo o mais próximo da estabilidade possível. O problema é que esses investimentos no curto prazo não vêm apresentando melhora no market share da empresa e muito menos fazendo com que as receitas da companhia evoluam. Além disso, prejudica o fluxo de caixa da instituição, como veremos mais adiante. A Cielo cresceu apenas 3,9% a sua receita do quarto trimestre de 2020 para o mesmo período em 2021. Na comparação anual, subiu 4,5%, crescimento bem ruim e abaixo da inflação. O crescimento mais expressivo foi na rede Cateno, adquirida em 2015 por 8 bilhões na operação de joint venture junto com o Banco do Brasil. Porém, não vejo como um crescimento tão expressivo a ponto de fazer a Cielo voltar a apresentar um crescimento razoável. A receita da Cateno subiu quase 24% contra ano e 20% contra trimestre. Foram resultados bons, mas que ainda falta muito para dar retorno e recuperar o capital investido da Cielo. Do ponto de vista das despesas operacionais, comparando 2021 com 2020, foi um bom resultado. Agora, no quarto trimestre de 2021, houve um crescimento pontual nas despesas de pessoal de quase 31%. Mas na base anual teve uma redução de 20%, o que é bastante interessante. No geral, o impacto foi positivo, tanto no trimestre como no ano, tendo melhora na margem operacional. Subiu de 18% para quase 23% de 2020 para 2021 e causou um aumento de 30% no EBITDA ano contra ano. Do ponto de vista operacional, foi bom, enxugando custos e fazendo crescer a margem. O problema foi o crescimento muito tímido nas receitas, tirando a Cateno. Mesmo com a Cateno tendo tido um ótimo crescimento na receita, o seu volume de transações não tem apresentado o mesmo ritmo de crescimento. Se deduz que a empresa está optando por repassar preços para os seus clientes, mesmo com essa fonte alternativa de receita, ao invés de buscar ampliar seu market share novamente. Não acho que esse é o melhor modelo. Acho que poderia adotar uma abordagem híbrida, talvez, de ganho com repasse e recuperação de market share. O crescimento do volume de transações do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021 foi de apenas 10,8%. E esses dados refletem exatamente a redução contínua e ininterrupta do número de clientes da Cielo, seja de grandes contas, seja do varejo ou até mesmo de empreendedores. Se continuar nesse ritmo, a tendência é cair a receita no futuro, ao longo dos anos,
ou crescer abaixo da inflação, o que já ocorreu. Não sei até quando a companhia vai conseguir se manter competitiva com diversos players oferecendo baixo custo no mercado. Lembrando ainda que quando as empresas começam a apresentar baixo valor de mercado, pode surgir o risco de fechamento de capital, o que prejudica os acionistas minoritários. Sobretudo com uma empresa que ainda tem muito caixa, como a Cielo, e várias contas a receber. O lucro líquido da Cielo no trimestre também foi decepcionante, até mesmo na rede Cateno, com um crescimento de apenas 6,1%. A Cielo ainda apresentou um crescimento maior devido a um repasse de preços ainda superior à Cateno de 13%. Na base anual, tem uma distorção bem grande, tendo visto que em 2020 foi o ano mais afetado pela pandemia de maneira econômica. Então esse crescimento assustador não é uma boa base de comparação. Aquilo que foi falado antes, a Cielo tem quase 9 bilhões de contas a receber, o que deve ampliar o resultado em 2022 e 2023 talvez. Em 2020, a companhia buscou antecipar recebíveis e buscar empréstimos, até por ser um momento único. A maioria das grandes empresas agiu dessa forma porque não sabia exatamente o que iria enfrentar. A Cielo, apesar de ter muitas contas a receber, também possui um número ainda superior de contas a pagar. Ou seja, o caixa líquido das atividades operacionais, do ponto de vista do regime de caixa, ficou em quase 6 bi, mas não reflete a realidade da relação contas a receber e contas a pagar. E em 2020 havia ficado 3 bi negativo. Mas aí é uma questão de reorganização devido ao andamento da pandemia. Olhando novamente a questão dos FDICs, é possível verificar no fluxo de caixa de investimento que a companhia continua adquirindo cotas de FDICs na mesma proporção que em 2020, sendo que no ano de 2020 ela optou por um resgate bastante volumoso de quase 10 bilhões. Acaba que mesmo que não esteja funcionando como uma estrutura para manter ou ampliar o market share da companhia, está servindo como um fundo de investimento para retorno para a empresa. Se não fosse essa política de continuação de aquisições de cotas em 2021, o fluxo de caixa de investimento não teria ficado negativo. Em relação às atividades de financiamento, é possível observar a captação vultuosa de empréstimos em 2020 de quase 6 bilhões, mas que não se repetiu em 2021. A empresa paga poucos juros, isso é algo bom, e costuma quitar o principal do empréstimo. Acho a situação da Cielo muito arriscada, não vejo melhora se não houver uma mudança de paradigma bem grande, como investimentos talvez em criptomoedas ou novas tecnologias e parcerias, além de conseguir reter clientes ou voltar a crescer seu market share minimamente. Receita com crescimento ruim, participação de mercado caindo, política de repasse de preços e uma questão ainda indefinida sobre a relação de contas a receber e contas a pagar futura. Prefiro continuar de fora. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, comenta embaixo, não deixe de se inscrever no nosso canal e segue a gente também no Instagram, valeu?